Oi, gente, hoje eu tô de volta com os vídeos da franquia Invocação do Mal, hoje com Invocação do Mal 2. Inclusive, para quem não assistiu o primeiro vídeo e quiser assistir, eu vou deixar o card aqui em cima. E para quem não viu esse vídeo, eu tô fazendo uma revisão, uma revisita dos filmes da franquia Invocação do Mal, já que no dia 4 de setembro a gente tem o lançamento do filme novo. Então, a intenção é trazer os 3 vídeos aqui para o canal antes da estreia do filme novo da franquia. E é curioso como revisitar um filme pode mudar a nossa visão sobre ele. Eu acho que eu até comentei no vídeo anterior que eu gostava mais do filme 2 do que do filme 1. E revisitando os dois filmes, um praticamente em seguida do outro, eu achei que o primeiro, para mim hoje, ele tem mais força do que o segundo. Eu acho que a construção ali atmosférica do terror, a maneira como a presença do mal se instala, ela acaba tendo mais assim um impacto, pelo menos na minha visão, do que no segundo filme. Embora eu também goste do segundo, gosto bastante, mas eu acho que para mim o destaque do segundo acaba sendo um aspecto mais emocional, que vai envolver até a Janet, né, a criança, e também a presença dos Warren, né, que eu acho que vai trazer esse apoio para a Janet e para a família, mas no sentido desse terror mais atmosférico, eu acho que o 1 acaba tendo uma potência maior na minha visão. Invocação do Mal 2 é um filme de 2016, dirigido pelo James Wan, que também dirigiu o primeiro, inclusive a equipe de roteiro também é a mesma, que inclui o James Wan e o Chad e Carrie W. Hayes. Esse segundo filme se baseia em um caso real ocorrido em Londres entre os anos de 1977 e 79, e é um caso que ele ganha repercussão tanto da mídia quanto de cunho investigativo, inclusive incluindo questões sobre se esse caso seria uma fraude ou não. Esse também é um caso que tem uma participação menor do Ed e da Lorraine Warren. Não é o que acontece no filme, mas segundo consta nas histórias reais, no caso real sim, tem uma participação menor deles. E é um caso que envolve o espírito do Bill Wilkins, que também vai estar presente na narrativa do longa como um personagem, mas que o filme também vai trazer outros, adicionar, né, outros personagens, assim como ele faz no primeiro, que envolvem a Valak e o Cricket Man. E esse tema da fraude, do que é verdade ou não, vai ser um tema bastante explorado nesse longa, e que eu penso que é um tema sensível justamente por envolver uma criança. No segundo, Invocação do Mal, Peg e seus filhos enfrentam terror quando a casa deles passa a ser assombrada por entidades sobrenaturais. Para investigar se tudo aquilo é real ou apenas invenção, Ed e Lorraine Warren são chamados ao caso. Um primeiro ponto que eu acho importante para se considerar no filme é a questão do contexto da família da Peg. A Peg é uma mãe que a gente pode dizer que é solteira, porque o pai das crianças, dos 4 filhos dela, ele foi embora para viver com uma outra mulher e deixou ela e a família em uma situação complicada, tanto emocionalmente, a gente percebe que as crianças, né, tem 3 crianças e uma adolescente, mas que estão todos fragilizados e que sentem a falta do pai. E a situação financeira deles também é complicada. Tanto que a gente percebe que falta comida para as crianças, falta estrutura na casa, uma casa que está muito deteriorada, que tem vazamentos. E aí vem aquela ideia, né, de que o mal se aproveita dessas fragilidades, dessa deteriorização tanto emocional quanto estrutural que se instala ali para poder também se instalar para tentar sugar a força das pessoas que estão ali. E quais são as formas pelas quais esse mal se instaura e também se manifesta. E aí a gente vai ter 3 figuras, 2 que pode-se dizer que são coadjuvantes e uma que é protagonista. A primeira é a figura do Bill Wilkins, que é um antigo morador da casa, era um antigo morador da casa, que morreu nessa casa e ele reivindica o lugar como sendo dele. Então ele vai assombrar a Janet e vai tentar manipular também as pessoas dentro da casa para que elas saiam dali, ameaçando-as de morte, né, e dizendo que o lugar é dele. Uma segunda figura que assombra a casa é o Cricket Man, também conhecido como Homem Torto, que é saído da cantiga infantil e que aparece na forma de monstro, ligado ao medo das crianças. E por fim, a gente tem a Valak,
que é essa freira demoníaca, que não é uma figura humana, ela não é um espírito, ela é essa força do mal, realmente, genuinamente do mal, e que ela está ali para manipular essas outras presenças sobrenaturais para conseguir aquilo que ela quer. Inclusive, isso vai se conectar à questão da farsa, se de fato isso está acontecendo ou não. E depois a gente vai descobrir que muito do que parece não ser real se conecta a esse plano da Valak. Então é interessante e envolvente a forma como a narrativa conecta essas presenças sobrenaturais para criar a própria questão do mistério. Além disso, tem uma outra conexão que eu acho bem bacana no longa, que envolve a Valak e os Warren. No início de Invocação do Mal 2, a Lorraine e o Ed estão investigando um caso ocorrido em Amityville e ali a Lorraine já tem uma visão envolvendo a morte do Ed, uma possível morte, um presságio de morte do Ed e a Valak. E se a gente retomar o primeiro filme, tem um momento em que eles estão participando de um exorcismo. Isso não é conectado ao caso da família, é um caso separado, que vai ser trazido em flashes ali no filme. E a Lorraine, ela tem uma visão. Na época, não é revelado o que é. Mas no filme 2 a gente sabe também que essa visão tem a ver com esse presságio de morte do Ed. Então, o filme, no segundo filme, vai fazer uma conexão desse presságio com a própria presença da Valak, que eu acho que vai potencializar ainda mais essa figura dela. Inclusive, uma das cenas que eu mais gosto de Invocação do Mal 2 envolve justamente essa presença da Valak na vida dos Warren, que é um momento em que a Lorraine a vê em sua própria casa e ela caminha, né, para um quarto, e é um quarto que tem um quadro que o Ed pintou e que é justamente um quadro que tem a Valak. Então, nesse momento, ela se confunde com as sombras, ela se confunde com o próprio quadro, e a Lorraine vai apresentar toda essa inquietação e também esse olhar de um pavor, de não saber muito bem com o que ela está lidando. É uma cena que ela é belíssima e ao mesmo tempo pavorosa, e também muito importante para aquilo que vai acontecer no final do filme, já que ela traz uma revelação importante para a Lorraine. E sobre essa manipulação, se aquilo que a gente está vendo é realmente real ou se é apenas um quadro, um enquadramento, né? O filme ele vai colocar para consideração essa questão da fraude versus verdade, que vai estar muito representada pela figura da Janet. A Janet é essa criança que a entidade sobrenatural vai tentar possuir, e ela também é esse vínculo que a narrativa tem para poder tratar essa questão da verdade e da fraude. Porque muitas vezes a Janet ela vê coisas que a maioria das pessoas não veem. E aí é colocado em xeque se isso realmente é verdade ou se ela está fingindo, se ela está atuando e até se aproveitando da situação para beneficiar a família, para criar algum tipo de repercussão para que eles estejam em foco, né, que eles apareçam. E no que se refere a essa cobertura midiática e até mais investigativa, que é necessária para que a Igreja Católica possa conceder algum tipo de ajuda, né, e até exorcismo para famílias, se for o caso, eu acho que ela se estende em alguns momentos um pouco além da conta. Esse é um filme que ele é mais longo, ele tem 2 horas e acho que 15 minutos. E eu penso que tem algumas cenas que elas se prolongam nessa investigação da própria Janet, trazendo cenas em que tem esse questionamento se realmente aquilo que ela está fazendo é real ou se ela está fingindo essa incorporação. E eu acho que algumas coisas poderiam ter sido um pouco mais abreviadas. Eu gosto mais do tempo do primeiro filme, que eu acho que é bem ali na medida. Esse a gente, pelo menos eu, né, a meu ver, a gente sente o tempo passar um pouco mais lento, principalmente nesses momentos mais de investigação que envolve essa questão da mídia. E já caminhando para o final da crítica, uma coisa que eu elogiei no primeiro vídeo do primeiro filme e que eu vou elogiar novamente aqui é a presença dos Warren, que eu acho que eles são realmente esse eixo emocional da narrativa de Invocação do Mal, e aqui eles fazem essa conexão com a própria Janet, que tem essa sensibilidade sobrenatural que muita gente não entende,
que traz essa questão da diferença, né, dela ser diferente por ver coisas que ninguém vê e não acredita. E a Lorraine e o Ed, é claro, também já passaram por isso. Então eles dão esse suporte emocional para ela, que eu acho bonito, né, e sensível, além de dar um suporte para a própria família. A Peg, a mãe da Janet, ela vai dizer que quando o marido foi embora, ele levou toda a música com ele. E aí o Ed vai interpretar isso num sentido mais simbólico e ela vai dizer que não, que realmente ele levou os discos do Elvis que as crianças gostavam de escutar. E tem uma cena que eu acho muito bonita, que o Ed vai levar alguns discos para casa da Peg, mas a vitrola não funciona. E aí ele pega um violão e canta uma música do Elvis. E eu acho que é um momento emblemático para se pensar até a restauração de algum tipo de afeto ali para aquela família. Ainda que depois vão ter outros acontecimentos impactantes, mas é um momento de respiro, que eu acho que eles não tinham muito tempo. E que se conecta também ao final, né? Que vai trazer essa questão do Ed e da Lorraine como um casal, né? Que eu acho que esse também é um eixo importante ali do filme. Eles estão sempre nessa parceria, né? Apoiando um ao outro. E eu acho que essa costura ali é feita de uma maneira muito bonita. Realmente esse eixo emocional do segundo filme, ele para mim é bem estruturado. Então nessa vertente do terror que se mistura ao amor, eu penso que Invocação do Mal 2 se sai muito bem. É um filme que, como eu disse, eu gosto e que eu acho que ele mantém a potência do primeiro filme, porque muitas vezes o que a gente vê em franquia, principalmente de terror, é o estabelecimento de um primeiro filme que é bom, que tem consistência, e o segundo já vai por outro caminho. E aqui eu penso que isso não acontece. O segundo filme ele mantém a consistência e ele vai trazer, né, acho que esse lado talvez mais investigativo e até emocional para poder tratar dessa segunda história. E isso era o que eu tinha para dizer de Invocação do Mal 2, lembrando que na semana que vem sai o último vídeo referente ao terceiro filme. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like, compartilha suas impressões nos comentários e se inscreve no canal para não perder os novos vídeos. Um abraço e até a próxima!